tema da religião vem se tornando cada vez mais frequente no debate político brasileiro. É desse assunto que gostaria de tratar aqui. Gostaria de abordar a religião do ponto de vista sociológico. Eu venho sendo já há muitos anos um estudioso da religião. Livros aí, alguns que eu andei lendo, que são muito bons. O Jesus Histórico, a vida de um camponês judeu do Mediterrâneo, um especialista em estudos bíblicos, John Dominic Crossan. Este livro aqui é absolutamente brilhante, A Evolução de Deus, de Robert Wright. Ele é um pastor, um americano, ele já é autor do Animal Moral, e Não Zero, Animal Moral e Não Zero. A evolução de Deus é como os homens conceberam Deus historicamente, desde as religiões politeístas, passando pela monolatria e as três mais abrangentes religiões monoteístas, as mais importantes para o Ocidente. American Grace, de um autor em coautoria muito famoso nos Estados Unidos, um acadêmico da Universidade de Harvard, Robert Putnam. Um dos maiores especialistas, a história do cristianismo, Warren Carroll, vários volumes esse livro. Aqui um recente absolutamente brilhante do David Sloan Wilson, a Catedral de Darwin, que é um estudo sociológico da religião. A abordagem sociológica da religião, ela permite com que qualquer pessoa passe a ter uma visão menos preconceituosa, independentemente de sua posição política, em particular pessoas de esquerda e às vezes pessoas muito racionalistas. Eu não vou aqui debater, olha, eu apresentei esses livros, porque existem muitos especialistas hoje, pessoas muito dedicadas a estudar o papel da religião na história do mundo. Você vê, nesse livro aqui, a Catedral de Darwin, tem um capítulo aqui que trata, por exemplo, um item que trata do judaísmo. O judaísmo é uma religião, a gente nunca viu até hoje nenhum missionário judeu. Não existe missionário judeu. A religião judaica não é uma religião de conversão. Não existe. Nunca existiu, nem existirá missionários judeus. Não é uma religião de conversão. O objetivo do judaísmo não é converter. Inclusive, o mandamento judaico era crescer e multiplicai-vos, tenham muitos filhos. A maneira de ampliar o judaísmo é tendo muitos filhos. É uma religião, toda religião ela cria uma membrana que separa os crentes daquela religião dos não crentes. E a religião judaica tem uma membrana muito espessa. A religião cria vários elementos de isolamento do grupo religioso do mundo. A circuncisão é um dos elementos, várias proibições alimentares, vestimentas, a língua falada, com certeza, nos ambientes religiosos, na sinagoga. Enfim, existem várias coisas. E a membrana do casamento, do casamento em vários textos judaicos, em várias situações, aquele convertido ele tem um status menor. Isso é documentado, tá? Não estou tirando da minha cabeça, não foi eu vi ali, conheço alguém, não é nada disso. Aquele que é convertido ao judaísmo tem um status menor do que, por exemplo, um filho bastardo, um filho que tenha sido concebido em função de um casamento, de uma aproximação de um judeu com alguém que não seja judeu. Tá? Então ela criou uma membrana muito forte. E graças a isso o povo judeu existe até hoje. Povos que não criaram membrana desse nível ou não criaram uma membrana tão forte já se diluíram na história, já se misturaram ao ponto de não existirem mais. Então o objetivo na Terra da religião judaica foi atingido, manter a existência do povo judeu. Então isso serve de exemplo para os objetivos da religião. E o judaísmo ele pode ser dividido em dois conjuntos de regras. Aquelas regras que dizem como o judeu tem que se comportar em relação ao outro judeu, e aquelas regras que dizem como o judeu tem que se comportar em relação a outros grupos. Outras religiões são diferentes, o cristianismo e o islamismo são religiões de conversão.
O cristianismo tem missionários, é inteiramente diferente. O cristianismo foi concebido, foi criado dentro do mundo judeu e, portanto, se utilizou do livro sagrado judaico para poder se expandir. O objetivo dos primeiros cristãos era converter judeus e gentios que fossem simpáticos ao judaísmo. É claro que em oposição ao judaísmo, o cristianismo em oposição ao judaísmo, mas ele tinha esse objetivo. E aí ele foi concebido na época que foram criadas cidades, a primeira experiência de ocupação territorial no Ocidente por meio de cidades é romana, e as estradas romanas. Então aquilo ali começou a fazer com que muita gente de diferentes grupos étnicos passasse a conviver. E aí o cristianismo diz, olha, não me importa o grupo étnico, o que importa é amai-vos uns aos outros, como Jesus Cristo vos amou. Então aquilo tinha um objetivo. Toda religião sobrevive porque ela cumpre objetivos que são úteis para o crente na terra, hoje, na vida de hoje. E isso se aplica ao judaísmo, isso se aplica ao cristianismo, isso se aplica ao islamismo, que também o islamismo foi converter o quê? Foi converter cristãos. Então teve que se utilizar da Bíblia para se aproximar dos cristãos. Isso tudo está documentado em vários desses livros. Vários desses livros. Inclusive não está nem aqui, eu já li o Alcorão também. A Bíblia também. Então tudo isso é relevante para a gente compreender o fenômeno da religião. O cristianismo, no seu período de emergência, o que ocorreu um período de convívio de muitos grupos étnicos diferentes. Ele é uma religião que tentava abranger, venham, convertam-se para isso aqui. Foi uma discussão se o cristão seria submetido à circuncisão ou não, teve esse debate. Paulo e Tiago debateram isso. Paulo venceu, ele disse que não, a circuncisão não deveria ser feita, justamente para tentar incorporar mais gente. E a ideia de amai-vos uns aos outros, de vida após a morte, foi fundamental na época em que havia muitas doenças contagiosas. Temos que nos lembrar que a expectativa de vida de nós, seres humanos, até a Revolução Industrial, era 30 anos de idade. Na época de Cristo, a expectativa de vida era 30 anos de idade. As crianças morriam aos montes por doenças infecciosas, pragas, eles chamam pragas, todo tipo de doença que transmissíveis. E aí, com essa ideia de amar uns aos outros, o cristão passou a cuidar mesmo do doente desde que fosse cristão, claro, desde que se convertesse ao cristianismo. Toda religião é tribal, é o meu grupo contra o outro grupo religioso. Eu me oponho ao outro grupo religioso, às vezes com matança, não tenho a menor dúvida disso. Tá? Mas o fato é que a expectativa de vida, isso está documentado também, dos cristãos, na época dos romanos, passou a ser um pouco maior do que a expectativa de vida dos não cristãos, graças a cuidar do doente, mesmo podendo a doença ser passada, porque nesse caso, se a pessoa morresse, ela teria um prêmio, uma vida após a morte. Então, o cristianismo permitiu a sua expansão por meio de viver mais e de se multiplicar mais, em vivendo mais, se multiplicando mais, simplesmente por razões demográficas. É claro que isso levou à expansão do cristianismo e ali na Europa, na Ásia, ali na Itália, ele levou 300 anos, E aí, diante daquela expansão, o imperador romano lá, Constantino, disse, olha, não dá mais para ir contra esse pessoal, eu me converto. Então, primeiro houve um cristianismo na sociedade, ele se expandiu na sociedade, e depois ele contou, obviamente, com o empurrão do Império Romano. Mas isso já foi muito além, foram 300 anos de expansão da religião, até ela se tornar uma religião majoritária naquela faixa de terra, e depois aí se expandiu graças ao Império Romano, graças aos reis franceses, espanhóis, enfim, aí é outra história. Tá? Então tudo isso por quê? Por que os homens são religiosos? Por que os seres humanos são religiosos? Porque a religião permite com que eles melhorem hoje, melhorem antes de morrer. E isso se aplica aos evangélicos hoje no Brasil. Eu tenho a hipótese, é uma hipótese que merece ser estudada, que a conversão dos católicos, os católicos vêm perdendo fiéis e os evangélicos vêm ganhando.
se deve, em parte, né, mas talvez a parte mais importante, a uma combinação dos evangélicos conseguirem, né, ter uma capilaridade imensa, ir a todos os lugares. Uma coisa é a igreja no centro da cidade, outra coisa é cada portinha de garagem ser uma igreja, a igreja indo aonde a pessoa mora e não a pessoa tendo que ir na igreja. Então uma capilaridade imensa, combinada com melhorar a vida da pessoa antes da morte. Promete-se o paraíso, sim, mas a vida da pessoa melhora antes da morte, mais do que o católico. O católico mais dizendo, olha, não tem muito problema você sofrer aqui, porque você terá o paraíso depois da morte. Não é só isso, claro, estou só chamando a atenção de uma diferença, tá? E o evangélico não dizendo, olha, é possível melhorar, converta-se, que graças a essa conversão você terá uma vida regrada, e esta vida regrada que você passará a ter na nossa igreja irá permitir com que você viva mais e melhor. Então você ou não beberá, ou beberá menos, você terá regras de higiene que terá de cumprir, enfim, inúmeras coisas que não que a religião católica não tenha, mas isso foi mitigado no catolicismo. Então é necessário olhar o fenômeno religioso com um olhar diferente. A religião tem sim uma efetividade muito grande na vida das pessoas que participam da igreja, e é uma efetividade comunitária, é uma efetividade de melhora da vida da pessoa. Voltando ao tema do judaísmo, na história as pessoas, os não-judeus, sempre gostaram de morar, isso é documentado também, próximo dos judeus, porque os judeus não são violentos, não bebem, não causam arruaça, são pessoas educadas. Por quê? Por causa do regramento religioso deste grupo. É muito comum hoje no Brasil você ver pessoas dizendo, não, eu prefiro contratar um evangélico porque ele não vai beber, não vai causar um determinado conjunto de problemas que uma pessoa não evangélica causaria, né? Já vi esse argumento várias vezes. Então esse regramento que a religião, alguém que frequenta a igreja é alguém que considera, se considera inferior a um ente superior, um ente transcendental superior. Então é uma pessoa humilde. E graças a essa humildade, ela segue regras ditadas por esse ente superior. É a crença dessa pessoa. E essas regras domesticam o seu egoísmo. E ao domesticar o seu egoísmo, ela é capaz de melhorar a sua vida, sendo ajudada pelos outros, que também domesticaram o seu egoísmo, e ajudando os outros. Tá? Então, esse é um tema que eu vou tratar aqui com maior frequência, né? O papel do perdão é outra coisa importante. O perdão é a pedra angular de inúmeras religiões, isso não acontece por acaso. Gostou do vídeo? Se inscreva. Não gostou? Se inscreva também e venha debater comigo fazendo observação. Muito obrigado.